30 minutos em que eu vou visitar o... Seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula Magna Entrevista. Hoje, a partir de Bruxelas, da capital da União Europeia, trouxe-lhe um tema que de facto lhe interessa. Eu vou falar de como é que a União Europeia funciona, qual é a relação com a União Africana, porque é que a União Europeia está nessas etapas e porque também que a União Africana está naquela etapa. Ou seja, quais são realmente as variáveis que diferenciam as duas forças políticas e o que é que a União Europeia tem feito e a União Africana não tem feito. Ou seja, nada melhor do que viajar para o local, para a sede da União Europeia, aqui em Bruxelas onde eu estou, para consigo partilhar alguns meandros dessas duas forças políticas. Atenção que a União Europeia é constituída por 27 países e aqui, se puderes observar, tem algumas bandeiras dos países que, pronto, fazem parte da União. Tem aqui algumas bandeiras, tem também aquelas bandeiras ali. Portanto, este edifício é o Conselho Central, não é? Depois tem outro, aí frente tem um Parlamento. E no canal, partilha esse mambo, comenta esse mambo, põe um like também para que o canal, a página cresça. E vamos que de facto a União Europeia está no nível em que está e a União Africana está naquele nível. Atenção que eu vou trazer aqui uma variável muito importante, uma variável econômica. Vou trazer aqui o Índice de Desenvolvimento Humano, porque é a única variável composta que nos pode ajudar a diferenciar em que patamar estão os países da União Africana e também os da União Europeia. Eu vim para cá, a propósito, quer dizer, gozar férias também, para poder entrar mesmo a fundo sobre como é que essa máquina política funciona. Estive ali a visitar por dentro, mas agora portanto, vim cá esclarecer com você sobre o que se passa em relação à União Africana e à União Europeia. Atenção que a União Europeia foi em 93, ok? E a União Africana só em 99, ou seja, a União Africana é muito mais jovem em relação à União Europeia. A União Europeia é muito mais velha, tem mais experiência e ponto final. Ok. Quais são os objetivos, ou seja, quais são os propósitos que defendem a União Europeia? Por que é que ela existe? Por que é que fez com que os políticos europeus decidissem constituir esta máquina política? O que é que, de facto, o que é que eles queriam com essa organização económica, política e social? O engraçado é que eu estava aqui há bocadinho a observar as bandeiras e elas não estão organizadas por meio de poder económico, poder político, poder militar. Elas estão simplesmente organizadas. E atenção que na União Europeia o maior contribuinte é a Alemanha, ok? Quer dizer, é o país que mais tem contribuído para as despesas da organização. Mas por que, de facto, os países europeus decidiram criar uma organização nestes moldes? Primeiro, era necessário, segundo eles, era necessário criar uma política monetária única, ou seja, uma moeda única que pudesse fortalecer a livre circulação de pessoas, de serviços e bens também. Era necessário criar uma segurança internacional, ou seja, uma força de segurança que pudesse segurar todos os países integrantes e assim como também a harmonia social e política entre os países da comunidade. Mas aqui o ponto principal que eu vejo é o que tem levado para eles muito mais diferenciação em relação a outras organizações é a união política e a união econômica. Apesar de que a união econômica também ter as suas desvantagens, em função deles estabelecerem cotas de produção econômica, portanto há países que não podem produzir certos bens porque outros já produzem em demasia, há aqui também uma certas questões por discutir, mas a união monetária, ou seja, a existência de uma moeda única, a livre circulação de pessoas e bens. Eu, por exemplo, tenho uma residência em Portugal, venho para a Bélgica sem necessitar de visto. Então, essa facilidade de circulação das pessoas dentro da comunidade, a existência de uma moeda única, portanto, eu venho com o meu cartão, a moeda que eu utilizo em Portugal, venho para cá na Bélgica, estou a utilizar. Portanto, a livre circulação de bens e também a isenção de certos impostos, portanto, isso, de certa forma, leva a uma certa aproximação afetiva entre os países, ok? Se eu vou para o país X, eu preciso viajar para o país X, não preciso de vistos, existe uma certa aproximação harmônica. Vejas que em África, por exemplo, o angolano pode viajar para a Namíbia e para a África do Sul sem visto. Isso faz com que os povos tenham uma certa aproximação social e política também, ok? Então, decidirem definir uma moeda única, política monetária única, livre circulação de pessoas e bens, uma zona de livre comércio, ok? Eu posso mandar as minhas mercadorias para Portugal daqui, sem muita burocracia como acontece em outras paragens. Portanto, são alguns dos pontos que, de facto, vão robustecendo a organização. E depois tem também a união, a segurança nacional, ou seja, os países precisam estar seguros. Portanto, existe uma segurança a nível da organização. Agora, existem duas forças importantes que fazem mover essa máquina. Tem o Conselho Central, aqui, que é este edifício, com corresponde a este edifício, e tem também o Parlamento,
não é? Que corresponde ao edifício atrás, quando eu estive, penso que já vos mostrei, né? Ou não? Ponto, também não faz diferença. Mas são duas forças, o Parlamento e o Conselho Central. O Parlamento é constituído por políticos dos países que fazem parte da organização. O Conselho Central já são eleitos pelo Parlamento, percebe? Portanto, é como se fosse mesmo um país a funcionar, ok? Agora, o que é que eu quero com isso trazer? Qual é a razão de eu vir para cá e gravar esta aula? Porque eu sou africano, eu conheço a União Africana, que foi constituída em 99, a sede fica na Etiópia, em Addis Abeba. Algum dia também vou lá estar para gravar mais uma aula. Mas o que diferencia esta organização da nossa, da africana, é, primeiro, a variável política monetária, moeda única. Nós em África, a União Africana não tem moeda única, ok? E depois é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, em que nível de desenvolvimento as pessoas estão. Depois também tem outra questão ligada ao acesso à eletricidade. Eu trouxe aqui mais variáveis, como por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano na União Europeia está em volta dos 0,975, como deves saber que o IDH é medido de 0 a 1, ok? Quanto mais próximo de 1 estiver a variável, o valor, mais desenvolvido é o país. E quanto mais próximo do 0 estiver o valor, mais ou menos desenvolvido é o país. Na União Europeia, o índice está em volta do 0,975, ou seja, são países que corresponde à classe dos países desenvolvidos. A União Africana, o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, está em volta dos 0,576, acho que é mais ou menos por ali, o que demonstra estarem na classe dos países em via de desenvolvimento. Quais são as variáveis que o IDH controla? O que é que de facto esta variável nos quer mostrar? Estamos a falar das condições principais para que as pessoas vivam com saúde, um bem-estar. O que é que queremos aqui tentar desmistificar? Estamos a falar da saúde das pessoas, do rendimento, do salário das pessoas, estamos a falar também da educação das pessoas. E nós sabemos que a economia de qualquer país só se faz com saúde, com educação e com dinheiro, com salários, não é? Então, quando a saúde é precária, não há trabalho ou não há dinheiro e também não há educação, realmente a economia não vai progredir, não é? Portanto, quando se criou a União Europeia, um dos seus propósitos também é promover o bem-estar social dentro da comunidade. As pessoas têm que estar saudáveis, por isso é que a Alemanha ajuda o sistema de saúde da Europa, da Bélgica, de outros países que fazem parte da organização, da Grécia, por exemplo. Por exemplo, em 2008, vimos a crise de 2008. A Grécia foi um dos países que mais foi arrasado. O que é que os países da organização fizeram? Contribuíram para que o país voltasse a bailar, percebes? Razão pela qual, portanto, quando uma organização surge com a intenção de promover a saúde das pessoas, o trabalho e a educação, não tem mais outra situação que os possa desafiar. E a União Africana, se perceberes bem, não tem este lado, este propósito de promover a saúde das pessoas, a educação e também o salário. Por isso é que o IDH da União Africana, a média do IDH da União Africana está a nível dos países da Índia em desenvolvimento. A outra parte da aula, uma entrevista, vou gravar num outro sítio para também teres a oportunidade de poder ver o que eu estou a ver aqui. Claro, é diferente, né? Estar aqui é uma coisa, né? É diferente, mas vou tentar proporcionar-te também um outro ambiente por detrás, ok? Para perceber ao fundo o que é que a União Africana tem feito para a sua própria hegemonia e o que é que a União Europeia também tem feito para manter-se nos níveis em que está, ok? Essa parte aqui, não sei daqui, controla um bocadinho e aproveita a ver aqui também as bandeiras, que tal, né? Aqui as bandeiras bonitas. Epá, vamos que vamos. Agora se me perguntares, mas Joaquim, por que é que a União Europeia tem o seu IDH, né? Tem os seus níveis de saúde, educação e trabalho, rendimento altos, muito próximos do 1, a nível dos países desenvolvidos? Por que a União Africana tem níveis de IDH muito baixo, igual ao dos países em vias de desenvolvimento? Primeiro, vale lembrar que tudo começa com a definição dos propósitos ou dos objetivos de qualquer organização. A União Africana surgiu com o objetivo de, primeiro, promover a paz no continente, ok? A Europa não definiu isso porque a Europa já estava em paz, ok?
Segundo, promover o livre comércio, livre circulação, circulação de bens, não de pessoas, circulação de bens. E segundo, promover, ou seja, apostar na promoção econômica. Ok? São três propósitos da União Africana. E são diferentes, ou seja, só é igual a um, a União Europeia. Por que a União Africana falhou? Porque, primeiro, definiu a paz no continente e o continente não... Porque acho que as organizações surgem no sentido de unirem as forças, ok? E a União Africana falhou primeiro porque primeiro não uniu os seus países, as suas forças. Por isso que até hoje o primeiro objetivo, que é promover a paz no continente, ainda não foi atingido, porque ainda há países em guerra, você sabe. É só olhar para a Nigéria, para o Congo, portanto, o que acontece lá para o fundo. Angola também, se olhar para o norte de Angola, Cabinda, também há alguns conflitos em cheiro, ok? A União Africana primeiro falhou no seu primeiro objetivo, que é a paz no continente. E depois falhou no seu segundo objetivo, que é promover a livre circulação de bens, free trading. Não existe. Não existe, primeiro porque não há vias de comunicação, não há vias de transporte, não há uma linha férrea que ligue o Egito aqui a Namíbia, ponta para ponta. Não existe isso. Não existe uma rota de comércio livre. Primeiro estou aqui a falar de estrutura, não existe estradas, não existe vias de comunicação, comboios. Aqui na Europa você sabe que é possível viajar da Espanha para Portugal de comboio, de carro da Bélgica para Portugal de carro, é possível viajar. Nós em África isso não é possível. Portanto, falhou o primeiro objetivo, paz no continente, falhou o segundo objetivo, que é a livre circulação, e falhou o terceiro objetivo, que é a promoção da economia, ou seja, do bem-estar social e econômico dos países. Por isso é que nós estamos nesses níveis baixos. E a União Europeia surgiu com qual propósito? Eu já falei a pedaços, mas vou repetir, porque eu sou bonzinho também. Surgiu primeiro para robustecer a sua própria economia, criando livre comércio, livre circulação e moeda única. E tem mais, duas forças de trabalho, que é o Conselho Central e o Parlamento, coisa que nós lá não temos. Está a perceber onde é que nós lá falhamos, onde é que ele tem acertado? E nós, isso até era fácil de resolver. Por quê? Se nós somos uma organização africana, que também surgimos com objetivos de tornarmos os países mais fortes, mais ricos, era só copiar a União Europeia. É só pedir a eles quais são os programas deles, que muitos deram certo, e copiar e materializá-los. Quer dizer, copiar, adaptá-los à nossa realidade e também executá-los. Atenção, não se faz economia com pessoas doentes, não se faz economia com pessoas não educadas, analfabetas, e não se faz economia sem tecnologia, e não se faz economia sem bem-estar. Bem-estar é que é liberdade, são as liberdades de expressão, de circulação, política. Eu tenho de votar onde eu quero votar. Eu posso criar um partido quando eu desejar criar um partido, não pode haver nenhum entrance, nenhuma barreira. Sem as liberdades, sem dinheiro, sem saúde, sem tecnologia, não se faz economia nenhuma. Aqui vai-se caminhando para esses espaços aos poucos. E lá, estamos estacionados aonde? Nos recursos naturais. Por quê? Porque são vias que existem para sustentar uma máquina política que não precisa do povo para a sua própria materialização. Porque atenção, vou agora aqui tentar abrir os parênteses, que os países só ajudam os seus povos quando os seus povos pagam impostos, contribuem. Né? Você, quando paga imposto, você exige de ti, exige que os seus direitos sejam realizados. Quando você não paga impostos, o Estado não tem nada a ver contigo, não te cobrando. Ou seja, você até pode querer cobrar alguma coisa a eles, mas eles sabem que você não contribui para as suas despesas. Eles já têm o petróleo, o diamante para auto-manterem-se. Por isso é que na África, em particular em Angola, no Congo, na Nigéria, os recursos naturais acabam por ser aquilo que hoje em dia em economia se chama de a maldição dos recursos naturais, porque recursos naturais surgem como uma força de alimentar um sistema político que adia o bem-estar das populações. Eu tenho dinheiro já que preciso, sou político, o povo não contribui para as minhas despesas, logo não preciso deles. E o povo também pode reclamar, mas não tem nada a dar em troca porque o povo não contribui, ou seja, o povo não tem dinheiro para me sustentar, porque os Estados, as economias são sustentadas por meio dos
em geral, né, aqui na Europa, é sustentada por meio das contribuições fiscais, dos impostos, ok? Que as pessoas pagam, as empresas, as famílias, ok? Então, quando estás num país onde não existem cobrança de impostos e o governo já tem onde tirar dinheiro, esse governo pega esse dinheiro, alimenta-se, paga também aquela máquina política que ele sustenta, segurança, por exemplo, outros colaboradores, e esquece o povo, porque o povo não tem nada com ele. Percebes? O povo que paga imposto e o Estado não os sustenta, o povo para de pagar imposto. E se o povo parar de pagar impostos, o governo não tem dinheiro para autossustentar-se, para pagar os salários, para poder manter-se. Por isso é que lá onde os impostos funcionam, as economias também funcionam, porque as pessoas dão, quando param de lhes sustentar, eles param de pagar impostos e a economia, ou seja, mas entendeste, né? Entendeste? Bom, estou a dar muitas voltas aqui, mas acho que você entendeu. Para terminar, qual é a situação, qual é o ponto? Oh, cameraman, o que eu tinha que falar aqui não falei? Hã? Mas ponto, acho que está esclarecido. Qualquer questão, deixa aqui uma dúvida em comentários, deixa uma dúvida que eu respondo em simultâneo. E partilha esse mambo, comenta esse mambo. Eu sou Joaquim Canumba e estou cá em Bruxelas somente para gravar essa aula, ok? Só vim aqui para isso porque já é de costume gravar aulas magnas em lugares que têm a ver com a matéria. Agora, vou virar a câmera para aqui só para ter uma ideia de como é que é esse espaço, como é bonito esse espaço aqui, tá bem? Porque assim, cameraman, consegue me ver? Tá bem? Então é um espaço muito bonito, é político também, é político, mas é bonito. Ou seja, o bem-estar que tem a ver com a saúde mental, saúde aqui na barriga também, saúde no bolso e saúde aqui no coração, relacionamento. Portanto, bem-estar é isso, ok? Também está aqui presente, porque tem umas cadeirinhas. Hoje está assim calado, está calmo, porque estamos na fase do coronavírus, quase não há circulação e a cidade está calma, está em quarentena. Por isso é que está assim caladinho, mas o bem-estar na União Europeia mora mais em relação à União Africana, por razões que eu já lhe expliquei. Agora, partilha esse mambo, subscreva no canal, partilha esse mambo, comenta esse mambo, põe um like, tá bem, para que o canal, a página cresça e vamos que vamos.